gente, tudo bem com vocês? Estou um pouco sumida sim, mas eu voltei. E quero contar pra vocês um pouquinho de como foi esse último mês, porque muita coisa aconteceu. Primeiramente, quero explicar pra vocês que na nossa escola de missões funciona mais ou menos assim. Os alunos vêm pra cá e eles ficam aqui durante 5 meses. Os 4 primeiros meses, eles têm aulas teóricas, são aulas de teologia, missiologia e artes. E no último mês, eles colocam tudo aquilo que eles aprenderam em prática. É como se fosse um estágio deles. Então, escolhemos algum lugar do Brasil, com alguns projetos já, para enviarem esses alunos. Então, nós fomos para Ceará, em 2 cidades lá, em Assaré, que é realmente o sertão lá, onde tem seca e tudo mais, mas graças a Deus não passamos por isso, porque tem chovido bastante nessa época e o lugar lá tava lindo, ele é no meio da serra, então tava bem verde, bem tudo muito bonito assim de se ver, um lugar realmente frutífero, que foi o que o Senhor colocou no nosso coração, né? Que nós imaginávamos que nós íamos chegar numa terra seca, mas o Senhor já estava preparando tudo, já estava molhando aquela terra para que realmente pudesse crescer e florescer, levar vida para aquele lugar, esperança para aquelas pessoas. E mais do que isso, eles nos deram muito mais do que nós entregamos a eles. As pessoas lá são muito carinhosas, muito amorosas, elas nos receberam de portas abertas, assim, com um sorriso no rosto, mandavam a gente entrar e nem conheciam a gente, davam café, davam comida, davam tudo pra gente. E sempre com um sorriso no rosto, sempre conversando muito, e a gente percebeu que elas queriam ser ouvidas, elas queriam contar, compartilhar um pouco da história delas. E primeiramente a gente não falou de Jesus abertamente, porque nós temos um projeto lá que se chama Casa Nissi. A Casa Nissi funciona como uma escola de futebol para as crianças que moram lá. E por ser uma cidade já muito religiosa, a gente tem que tomar alguns cuidados para que eles não fechem a porta na nossa cara. Então a gente já foi com cuidado assim para não falar de Jesus abertamente, mas não tem como a gente ir e não falar de Jesus. Por muitos lugares que a gente foi, a gente orou pelas pessoas e houve cura naquele lugar. Um senhor, ele estava com a perna machucada, ele não conseguia andar já fazia muito tempo. E uma menina da nossa equipe orou por ele, perguntou se ele queria ser curado, ele aceitou e ele realmente foi curado. Depois ele saiu pela rua com essa muleta testemunhando de casa em casa. E quando eu vi aquela cena, eu tava numa casa quando ele entrou para testemunhar para as pessoas daquela casa. E o que tá acontecendo? Eu não sabia, né, que tinha sido curado e tudo mais. Ele começou a contar a história. E eu comecei a chorar, eu falei, meu Deus, parece que eu tô vivendo aquela época de Jesus, onde Jesus ia e ele falava assim, não testemunhe pra ninguém. Mas as pessoas não conseguiam e elas saíam testemunhando pra todo mundo. E iam de casa em casa pra falar do que Jesus tinha feito por elas. E foi exatamente isso que eu vivi em Assaré. Pessoas foram curadas, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Pessoas foram libertas naquele lugar, pra honra e glória do Senhor Jesus. E a gente simplesmente foi porque Ele nos chamou para aquele lugar, porque Ele tinha um propósito naquele lugar. E eu sei que a gente fez muitas coisas lá naquele lugar e a gente não deixou abandonado, né? Porque agora nós temos um projeto lá que vai estar conseguindo dar continuidade em todo esse processo que a gente começou por lá. Então, as pessoas, né, que aceitaram a Jesus, que receberam orações, que têm algumas dificuldades, precisam de um acompanhamento mais de perto. Graças a Deus, hoje nós estamos com uma equipe lá. Por enquanto só são 5 pessoas, mas que elas vão estar conseguindo fazer grandes coisas para aquelas vidas. E depois disso nós fomos para Fortaleza. E lá em Fortaleza nós participamos juntamente com uma igreja de lá, que é a igreja de um dos nossos obreiros aqui. E lá nós fizemos um projeto e fomos numa periferia, realmente um lugar bem perigoso, que tinha as facções, né? Então não podia fazer alguns gestos e tudo mais, por conta das facções que existem lá. Confesso que ficou com um pouquinho de medo, mas o Senhor nos guardou, o Senhor estava cuidando da gente naquele lugar. E também os alunos apresentaram uma peça de teatro lá, porque aqui a gente prepara eles, né, para apresentar um teatro assim que acaba o curso, pro prático deles. E eles apresentaram a peça lá em Fortaleza e depois eles vieram aqui para Araçatuba para apresentar a peça aqui em algumas igrejas e em algumas cidades vizinhas aqui também. Então, lá em Fortaleza, a gente teve esse projeto juntamente com a igreja e também um projeto com as crianças de lá, que eles para a igreja, para ter algumas atividades. Então nós proporcionamos umas atividades para elas e fizemos uma apresentação para que elas pudessem se apresentar para os pais delas, né? Porque muitos que vão não são cristãos e tudo mais, então foi uma oportunidade que o Senhor deu para aqueles pais de ver mais de perto a atividade dos filhos. É um projeto muito bacana, onde eles dão alimentação, eles dão estudo, eles dão muitas coisas para aquelas crianças, porque muitas lá realmente não têm condições, né? Os pais não dão comida em casa, então o único lugar que eles comem é nesse projeto. E depois de Fortaleza, nós voltamos aqui para Araçatuba. Então os alunos foram
apresentar o teatro, e nós como obreiros temos que estar sempre com eles, né, para estar auxiliando, mostrando como tem que se fazer, isso, aquilo. E foi um momento muito precioso, porque não só de eu ficar cuidando deles, mas também de estar vivendo tudo aquilo com eles, de ver o crescimento deles, ver o potencial deles, ver como eles chegaram aqui, como eles estão saindo agora. É maravilhoso como o Senhor transforma mesmo as vidas daqueles que estão realmente abertos para essa transformação. E aqui em Araçatuba, e numa cidade chamada Pereira Barreto, eles foram ministrar. Foram dias intensos, todos os dias foram intensos, o mês todo, assim, a gente acordava muito cedo, dormia muito tarde, em colchão inflável, que dói a coluna, e meu Deus, mas o Senhor nos deu força, o Senhor segurou nossas mãos e falou, vai mais uma milha, e a gente foi para pregar o Evangelho realmente, para falar de Jesus para aquelas pessoas que precisavam mesmo. E em Pereira Barreto, que é aqui em São Paulo, a gente foi no Lar dos Idosos, a gente foi numa casa-abrigo e também num projeto de vulnerabilidade de crianças, que eu agora não lembro o nome exatamente, mas é um lugar onde aquelas crianças que são mais vulneráveis à sociedade, né, que o CRAS cuidam delas, mandam para esse projeto para que lá elas possam ter aulas de música e tudo mais. Nós fizemos uma atividade com elas, falamos de Jesus para aquelas pessoas e muitas delas aceitaram Jesus, pediram uma oração, e eu creio que vidas foram salvas, vidas foram restauradas, e o Senhor fez grandes coisas nesse tempo aqui, através desses alunos, e mais do que tudo isso é porque o nome dele estava em todas as coisas, né? E enfim, tudo isso aconteceu e muito mais, né? Que se for aqui o vídeo vai ficar muito longo, ninguém tem paciência para ficar assistindo, né? Nem eu tenho. Mas se vocês querem saber mais, podem me perguntar, eu posso falar mais detalhadamente sobre cada coisa que aconteceu. Eu postei bastante coisa nos meus stories também, do nosso prático, de como que foi. Então, e agora a gente está na reta final, os alunos vão se formar agora dia 9 de julho. E no final do mês já vamos estar recebendo a nova turma de alunos para cá. Então os alunos já vão sair, já vai entrar outro e vai ser uma loucura que só, mas vai dar certo. E eu vou ser uma das únicas obreiras que vai permanecer aqui, eu e mais uma menina. Socorro Deus. Os outros obreiros que estavam aqui com a gente, eles vão voltar lá para a Companhia Nissi para poder fazer teatro, porque muitos deles não tiveram essa experiência ainda e eles querem muito, né? Eu já tive, gostei, mas por enquanto o Senhor me pede para permanecer aqui. Então irei permanecer até que Ele mande eu sair, procurar, né, outro lugar para fazer a obra dele. Mas por enquanto vou permanecer aqui. Então eu peço que vocês orem por mim, pela nova equipe de obreiros que vai estar aqui para estar cuidando dos novos alunos, capacitando eles e tudo mais. Orem por esses novos alunos, que eles realmente venham abertos a todo o processo que o Senhor tem para a vida deles, para que assim como esses alunos que estão com a gente vão se formar agora, eles saírem daqui totalmente transformados, porque eles se permitiram viver tudo aquilo que o Senhor tinha para a vida deles. E também peço que vocês orem pela minha saúde, minha imunidade está bem baixa, eu tô doente o tempo todo, por conta da mudança de clima e tudo mais, mas enfim, isso são os pormenores, né, porque maiores coisas o Senhor tem feito, e além de tudo isso o inimigo tem ficado muito furioso com a gente, ele não tá nada satisfeito com o que a gente tem feito aqui, né, claro que não tá. E a gente tem sofrido algumas batalhas, né, as nossas passagens, né, para Fortaleza, para o Ceará, a gente levou um golpe, enfim, teve muitas dificuldades, assim, a gente conseguir passagens para voltar de lá para cá, mas deu tudo certo. E também sofremos alguns acidentes de carro aqui, um casal que veio nos ajudar, quando voltou para casa eles sofreram um acidente. Eu sofri um acidente de moto também esses dias com meu amigo, mas graças a Deus estamos bem, porque o Senhor tem guardado, eles têm nos guardado, tem colocado as suas mãos sobre nossas vidas, para nos proteger de todo o mal. Isso é graças às orações. As orações, elas podem alcançar lugares que a gente nem imagina. Pode realmente nos proteger de muitas coisas que a gente não faz ideia. O mundo espiritual, a gente não faz ideia de como é realmente, né? Então a única coisa que a gente pode fazer é orar, interceder mesmo, por tantos missionários que estão aí pelo campo e pelas vidas nas igrejas, pessoas que precisam realmente ser resgatadas, que precisam ser ouvidas. E é isso, gente. Muito obrigada até aqui. Muito obrigada por todos que vocês me acompanham. E até mais!